Agora sim a gente vai fazer a nossa primeira conexão com o servidor ali, né? Com o nosso MySQL para fazer nossas tratativas de dados. Mas fique tranquilo. Ah, mas tá demorando o código, não levei nada para lá ainda, não trouxe nada para cá, e aí eu não estou fazendo ainda. Calma, devagarzinho a gente vai indo, instalando a biblioteca, tudo com calma para quando a gente for fazer efetivamente as nossas transições de dados, vai ocorrer tudo tranquilo, sem erro, sem problema nenhum. E é esse que é o foco, né? A gente vai devagarzinho, faz tudo bonitinho, depois dá pra gente aproveitar o código, fazer várias e várias situações com ele aqui. E aqui a nossa conexão vai ser bem parecida com outros sistemas de gerenciamento de banco de dados, né? Basicamente o padrão é o mesmo ali, então a gente vai ter que alterar pouquinhas coisas, mas a lógica vai ser basicamente a mesma coisa. Então você não vai ter dificuldade, né? Se você já viu os módulos anteriores. Se não viu também, eu vou explicar bem detalhadamente, né? Cada passo a passo ali, para que serve cada coisa. Então eu peguei toda a documentação, resumi para vocês, deixei sempre um comentário, né? Para ver o que é, e a gente vai passar por essa primeira conexão, né? Nossa conexão padrão do MySQL. Depois a gente vai ver outros tipos de conexão também. Primeira coisa, é importante a gente ter passado pela aula anterior, né? Feito o pip install da nossa biblioteca Pandas e também do nosso MySQL Connector, né? Onde a gente vai fazer a principal conexão com o MySQL. Que eu deixei Pandas aqui, mas eu vou deletar e colocar apenas essa MySQL Connector Python, né? Que vai deixar a gente fazer essa conexão. Então, vou fechar aqui o script da aula anterior. Vou salvar o nosso arquivo, né? Ctrl S ou então arquivo e vim aqui salvar. O meu já está no autosave, então é tranquilo, né? Sou esquecido, costumo não salvar, ele já salva automaticamente para mim. Então, bora lá para o código para a gente entender passo a passo, linha a linha, você não vai sair com dúvida nenhuma dessa aula. Primeiro eu deixei aqui a nossa documentação, né? Então, primeiro eu tenho o conector Python, posso clicar nessa parte, ele vai abrir a nossa conexão, né? Aqui eu vou ter exemplos, né, da nossa conexão do MySQL, da documentação, tanto de cert, delete, das nossas queries também. E aqui eu tenho o padrão de conexão, né, que é o que a gente vai utilizar da documentação. Então, vou clicar nesse link aqui também. Ele vai trazer para a gente alguns exemplos de padrões, né? Então, tem o import, né, MySQL.connector, que é a biblioteca que a gente instalou na aula anterior. E eu temos aqui, ó, a nossa conexão. E aí temos alguns argumentos, né? A gente vai passar por esses argumentos também. E aqui tem alguns testes, né, mostrando aqui, ó, como que a gente faz as nossas configurações, utilizando o método também, né? A gente pode utilizar esse método. Tem várias e várias formas de a gente fazer a nossa conexão. Aqui já temos até algum database aqui com o Sakira, né? Que é o que a gente já utilizou. A gente vai usar ele como teste também. A gente vai pegar alguns desses argumentos da documentação. Eu já trouxe esses argumentos e deixei ele bem resumido aqui para vocês, né? A gente vai passar alguns argumentos bem básicos para a nossa conexão, mas aqui eu deixei também argumentos, né? E parâmetros que tem no MySQL, com a conexão com a API do Python, né? Vou clicar nesse outro link aqui também. E aí, de todos aqueles argumentos que eu vou passar para vocês, né? Aqui no nosso code aqui, tem apenas 4 argumentos. Mas, olha para vocês verem, esse conector, né, essa biblioteca do Python, ele deixa a gente fazer vários e vários argumentos para conectar com o MySQL. E é bom você dar uma olhada sobre todos eles aqui também, né? Tá em inglês, mas você pode vir, dar uma traduzida também, vai ser bem tranquilo, beleza? Só para a gente ficar bem alinhado ali quanto à documentação. Então, o terminal aqui também eu já posso fechar, né? Vou fechar o nosso terminal para deixar a área livre aqui para a gente trabalhar no nosso código aqui. Então, abri um novo bloquinho de código aqui, né? Importei nosso MySQL.connector, né? A gente instalou a nossa biblioteca, beleza? Agora a gente vai tirar o módulo, né? A gente vai pegar uma parte dele e vai importar. Então, vai pegar esse módulo e o que a gente vai fazer? A gente vai criar a nossa conexão, que vai ser o quê? Vai ser a permissão, né? Você, olha, você tem usuário e senha, você consegue acessar esse banco? Ó, eu tenho a liberação, beleza? Então, vamos passar, né? Então, aqui, ó, CNX, que é o padrão, né, de conexão, vai ser igual ao quê? O MySQL Connector, né, foi o que a gente importou aqui em cima, e vou importar uma das funções que chama .connect, né? E aí eu tenho que passar alguns argumentos para fazer a nossa conexão. Aqui eu deixei separadinho, depois a gente vai deixar em uma linha só, mas eu deixei, ó, vai ter os parâmetros aqui, ó, user, né, que vai ser o nosso usuário. Eu tenho aqui, ó, password, que vai ser a nossa senha. O host, que vai ser o servidor MySQL, né? Depois a gente vai ver onde que eu localizei cada coisa dessa aqui. E o database eu vou colocar o Sakila, né? Que vai ser aquele que a gente utilizou e já baixou padrão ali também. Já tem disponível lá no nosso Workbench, né? Depois a gente vai abrir ele aqui também. E aí, por padrão também, a gente faz a conexão e eu vou fazer ações no banco de dados, né? Então, por exemplo, eu vou fazer a conexão, mas eu posso fazer o quê? Eu posso deletar dados, eu posso ver os dados, eu posso importar os dados, né? Quer dizer, eu vou pegar alguma coisa e levar para o nosso banco de dados, ou então eu posso importar também. Posso ir lá, fazer a nossa query lá e trazer os dados aqui que eu quero ver. Então, isso, o cursor vai deixar a gente fazer isso, né? Parecido com outras conexões de banco de dados. Então, esse cursor, basicamente, ele vai executar os nossos comandos, né? Que deixei os exemplos que eu falei agora há pouco também. Então, o nosso cursor vai ser igual ao quê? A nossa conexão.cursor. E aqui, ó, depois que a gente ativou esse cursor, aqui a gente pode fazer os nossos comandos, né? Comandos SQL, query, pode fazer os nossos transact SQL aqui, beleza? E aí, depois que a gente fez a conexão, usou o cursor
para ativar ele, depois a gente colocou e criou os nossos comandos, fez o que a gente quis, é bom a gente fechar a conexão, né? Para não ficar com o usuário preso, nem travando o banco de dados e nem deixando nada travado ali, né? Então eu vou fechar o nosso cursor, então ele vai fechar basicamente o nosso comando, né? E também vai fechar a nossa conexão, que é a conexão que a gente criou aqui em cima. E aí os argumentos, de onde que eu achei esses argumentos para fazer a nossa conexão certinha, né? Aqui deu verdinho, que eu já testei antes de gravar a nossa aula aqui, né? Sempre é bom dar uma testada antes, né? Então eu vim aqui, ó, no Workbench, né? Então abri o Workbench, olha para vocês verem a informação que eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, o usuário, né? Que é o root, que é o padrão que a gente criou lá. Se você tiver outro usuário cadastrado, você pode colocar aí também. E geralmente quando você vai fazer conexão com o banco de dados externos, né? Eles vão fornecer um usuário, então você já vai ter um usuário cadastrado ali também. Mas como a gente está fazendo na nossa máquina, esse usuário vai ser padrão, né? Então vou colocar aqui o host. Olha para vocês verem, o local também, né? Onde que vai ser a nossa conexão? Aqui, como eu estou trabalhando no nosso local, né? Trabalhando na nossa máquina local, o nosso servidor, o nosso host vai ser localhost, tá bom? E a nossa porta aqui, ó, vai ser 3306, que é a padrão que a gente conectou lá no início, né? Na nossa instalação. E esses parâmetros que eu passei aqui, ó. Qual que vai ser o usuário? O usuário vai ser o root, né? Esse aqui é o padrão dos nossos treinos, tá bom? Então, isso aqui é só padrão. Depois, quando você tiver conexão com outro banco de dados aí, você vai passar o usuário que vai ser referente àquela conexão. Password, eu coloquei uma senha aqui para o nosso teste mesmo, né? Para nossas aulas mesmo, coloquei 1, 2, 3, 4, 5. E aí, muito cuidado ao compartilhar o seu código com senha, tá? Depois a gente vai ver alguma coisa para a gente excluir essa senha, para ninguém ver também. E aí, se você, caso for postar, por exemplo, no GitHub ou no LinkedIn ou em redes sociais, alguma coisa aí que você queira postar, você coloca um password aleatório aqui, né? Coloca password aqui na frente, inventa um número qualquer aqui, ou então deixa 1, 2, 3, 4, 5 mesmo, não tem problema, né? Isso aqui é só para o nosso teste, mas não compartilhe senha que você utiliza no dia a dia, né? Já pensou? Você coloca a sua senha do seu banco aqui e aí o usuário vai ser o seu cartão de crédito? Imagina, ó, ia ser facinho, né? De pegar seus dados ali. Então, muito cuidado ao compartilhar esse link. Foi um exemplo simples e bobo, mas muito cuidado que muita gente faz isso, tá bom? Aqui, ó, localhost, né? O host que eu coloquei foi localhost porque eu estou trabalhando na minha máquina local. Geralmente, o servidor MySQL, né, ele vai liberar um IP para você, ou então um string de conexão, e você vai ter que capturar e saber o host certinho, né? Qual vai ser o nosso database? Por enquanto, a gente vai utilizar esse do Sakila, né, que é o que a gente já tem disponível lá no Workbench, mas depois a gente vai criar um novo, vai importar dados, vai ser bem tranquilo também. A gente vai aproveitar esse de exemplo que tem. E aí, o nosso cursor, beleza? Tudo tranquilo. Se eu abrir aqui, ó, vou abrir essa parte aqui, ele vai conectar, né, com o nosso usuário e senha, já está padrão aqui, eu vou conseguir visualizar. Ó. Então quer dizer o quê? Eu tenho esse banco de dados disponível no nosso esquema, né? Aqui eu estou na guia de esquema. Você pode clicar nessa parte aqui que ele vai acessar todos os nossos bancos de dados, né? Então quer dizer que eu tenho dados aqui, ó. Eu tenho meu banco de dados, então quer dizer que o meu usuário ali vai validar e deixar eu fazer coisas aqui dentro desse banco de dados. Vamos ver se a nossa conexão funcionou? Se eu der um Ctrl Enter para executar, ele vai rodar, vai passar pela nossa conexão, né? Não vai executar nada, que a gente não criou nada ainda, e depois ele vai fechar a nossa conexão. Se ele passar passo a passo de tudo isso e der OK, ele vai dar um verdinho pra gente. Se eu colocar uma senha errada aqui, por exemplo, vou colocar uma senha que não é a minha que eu criei, nem é desse usuário. Vou dar um Ctrl Enter para executar, ele vai dar uma mensagem de erro, né? Falando que o nosso usuário aqui tem acesso negado, né? Então, todas essas credenciais que a gente passou aqui tem alguma coisa de errado. Se eu botar aqui, ó, colocar minha senha padrão, vou dar um Ctrl Enter para executar, beleza, minha conexão foi feita com sucesso. E se eu colocar um banco de dados que não existe? Por exemplo, eu tenho Sakila, né? Se eu colocar aqui com alguns S a mais aqui, dá um Ctrl Enter para executar, novamente a gente vai ter mais um erro, né? Aqui, ó, mostrou que o database aqui não existe, né? Então a gente vai ter todo o log de erros aqui, e aqui já vai mostrar algumas mensagens onde você já consegue identificar. Então já percebi que aqui tem algo de errado nesse trecho, né? Vou dar um Ctrl Enter para executar novamente, e a nossa conexão já está ok. Então, beleza, é só esse padrão de conexão, né, nessa aula, só para a gente fazer a introdução, para ver o que é cada coisa. Na próxima aula eu venho dando uma melhorada nesse código, deixando ele mais limpinho, mais resumido, né? E a gente já vem criando as nossas primeiras interações ali com o nosso banco de dados.